Malaquias capítulo 4, versículo 5. Olha o que nos diz as Escrituras. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor já veio? Não. A primeira vinda de Jesus não foi o grande e terrível dia do Senhor. Essa é a sua segunda vinda. E a Bíblia diz que antes da segunda vinda de Jesus, o grande e terrível dia do Senhor, a Bíblia promete de que para enfrentar aquela geração prostituída... Vamos abrir a Bíblia. Malaquias, abram lá, porque eu não tenho o texto aqui. Apenas para nós identificarmos que geração é essa que nós vivemos, irmãos. Olha a gravidade dessa geração. Olha a característica desse povo. Malaquias capítulo 4, verso 6. É a continuidade dessa passagem. Por que a nossa geração ela está tão corrompida? Qual é a razão? Ele converterá, perceba que a palavra-chave, tanto em João Batista como Elias, qual é? Conversão, mudança de vida, transformação. Porque aquilo ali, Laodiceia, jamais, não entra no céu. Na condição de Laodiceia, não há salvação. É melhor que eu seja frio do que ser morno, diz as Escrituras. Então, conversão. Mas conversão do quê? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós vemos claramente que o inimigo, para conseguir perverter a sociedade e perverter naturalmente a igreja cristã, como nós vimos ali, ele está agindo por meio do círculo quê? O profeta Elias, ele deve se manifestar e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso significa que a obra do profeta Elias é uma obra que começa no círculo familiar, dentro de casa. É por isso que Satanás está atacando as escolas, as universidades, porque ele sabe que a educação ela é fundamental. Eu me lembro que uma vez, estudando sobre a educação, um jesuíta disse o seguinte: eu não preciso que o teu filho ele seja exatamente um católico. Deixe-me educar ele até os 12 anos de idade e ele nunca vai deixar de ser católico. Então isso é para que nós entendamos que há uma batalha muito mais profunda, que não envolve só aspectos doutrinários, envolvem aspectos educativos, envolvem aspectos alimentares, envolvem aspectos de toda a natureza que os irmãos podem imaginar. Porque nós, seres humanos, que temos o cérebro como o centro de comando da nossa vida, todas as ações que nós praticamos, tudo aquilo que nós introduzimos aqui, é absorvido por meio das avenidas da alma. E as avenidas da alma são 5. Então, toda forma de perversão e distorção das avenidas da alma, que eu assisto, que eu ouço, que eu como, que eu toco e o que eu falo, tudo isso vai afetar direta ou indiretamente a nossa vida e as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então a questão ela é muito mais ampla, ela é muito mais séria. Por essa razão que quando eu estudo a história de Elias e de João Batista, eu encontro algo fenomenal. A comida de Elias e de João Batista era a comida de qualquer outra pessoa daquele tempo? Ou a alimentação deles era diferente? A alimentação deles era diferente. A vestimenta de Elias e de João Batista era a mesma que os outros usavam ou era uma vestimenta diferente? Como que eles se vestiam? Isso não significa que eu tenho hoje que andar com a roupa de pelos de camelo, de túnica. São princípios que Deus nos mostra, entende? Não significa que eu tenho que comer mel silvestres e alfarroba. Não é isso? São princípios, ou seja, eles tinham uma alimentação diferenciada, porque eles tinham que ser diferentes na cultura apostatada que eles viviam. Então era um homem
que tinha identidade, que tinha personalidade, no meio de uma geração apostatada e prostituída, a educação de João Batista e de Elias foi a mesma dos outros ou foi diferente? A moradia deles era diferente ou não, irmãos? Aonde que João Batista morava? Significa que eu tenho que ir no deserto. Mas presta atenção, são princípios. Em 1863, essa igreja recebeu, como luz divina por meio da serva do Senhor, a revelação de uma reforma alimentar que nós deveríamos fazer. Em 1872, essa igreja recebeu, por revelação divina do Senhor, através da profetisa dessa igreja, uma reforma de educação que nós deveríamos fazer nas nossas famílias, nos nossos lares e na nossa vida. Então veja como Deus ele deu para o povo adventista uma mensagem completa, para mostrar para essa geração que se eles seguem no rumo que estão, eles se autodestruirão. Então a nossa igreja ela foi levantada por Deus para ser uma luz nas trevas desse mundo, e uma luz geral. Os adventistas têm que ser os primeiros na área de saúde, os primeiros na área de educação, os primeiros em todas as áreas da vida, porque a Bíblia tem uma promessa que ela diz que os mundanos um dia vão olhar para o povo do Senhor, e porque esse povo guarda os mandamentos de Deus, ela diz que os mundanos olharão para o povo de Deus e dirão o seguinte: verdadeiramente esse povo é gente sábia e entendida. É isso que o mundo vai confessar dessa igreja, desse povo.